E aí, gente, beleza? Mais uma vez aqui, professor Goico na área, te lembrando, né, que essa semana que você está assistindo essa aula, na semana aí do dia 18 de maio, meu aniversário, então espero que você tenha me dado parabéns e tal, aquela coisinha toda, né? E não esqueça, se você esqueceu do parabéns, tudo bem? Tira uma fotinho, posta lá no Instagram dessa aula aqui, @profgoicomesh. Se você não seguiu no Instagram ainda, segue! Goico, eu tô vendo pelo YouTube, como é que eu faço? Inscreve aí no canal, aí, né? Pra você acompanhar as aulas que eu vou postando aqui de graça para você. E você aí, claro, tá acompanhando tudo bonito, né? Tudo lindinho, claro. Vamos continuar aqui uma aula que nós falamos semana passada do imperialismo, então. Hoje nós falaremos sobre os conflitos imperialistas. Você já viu a base teórica do imperialismo, já viu o que é neocolonialismo, a partilha, a invasão da África, também as disputas na Ásia. Falaremos agora dos conflitos, e também a situação específica na Ásia e da situação dos Estados Unidos, justamente. Vamos lá, vem comigo. Ó, conflitos na África. Você sabe então que era muito comum os conflitos entre os nativos e os europeus, e os colonizadores. Mas também tem uma outra questão, que no território africano haviam conflitos entre os colonizadores, disputas de regiões. Uma das mais conhecidas é entre França e Inglaterra. Vão disputar o Egito, essa região aqui, ó, do chamado Canal de Suez. Olha que bacana! Então vão disputar para justamente construir aí o chamado Canal de Suez. De início, a França consegue os direitos do canal. Aí depois a empresa francesa, que seria a mesma responsável lá pela construção do Canal do Panamá, nós falaremos disso mais adiante, tá? Justamente vai falir, e aí vem a Inglaterra, compra dos egípcios aqui os direitos sobre a construção e finalização e posse, né, do Canal de Suez. Isso lá no século XIX, né, quase na década de 70 do século XIX. Olha que coisa maluca, né? Então uma disputa justamente por território entre duas potências, França e Inglaterra, que há muitos anos, né, você já deve ter assistido outras aulas aí sobre a formação dos Estados Nacionais, que França e Inglaterra já são inimigas de longa data, né? Um outro conflito aqui importante que aparece ingleses e franceses foi a Guerra dos Boeres, né? Onde tem os ingleses contra os boeres. Os boeres, então, muitas vezes são classificados como uma mistura de culturas ali de franceses com holandeses, tá? Justamente na região do sul da África. E quando os caras encontraram aqui, né, o ouro e o diamante, do metal e pedra preciosa, a disputa aumentou. Aumentou tanto que a coroa inglesa teve que mandar mais tropas para a região, e aí sim os ingleses conseguiram vencer, né, esses boeres. Aqui, ó, nessa região da União Sul-Africana, que surgiu justamente a mando da Inglaterra, né? Então, com a União Sul-Africana, a Inglaterra passou a controlar essa região e, posteriormente, estabeleceu ali a ideia do apartheid, né? Então, regime segregacionista para você justamente separar ali brancos de negros, mas os ingleses do restante dos povos que ocuparam aquela região. Esse mapa aqui mostra bem para vocês, né? Vocês devem ter acompanhado na outra aula, a divisão da ocupação dos territórios. Não se esqueçam das linhas retas aqui que aparecem, né? Esse é um ponto muito importante, muito bacana desses conflitos, né? Então destaquei dois conflitos principais aí dos europeus, ou melhor, entre os europeus na África, tá? Passando para a Ásia, um ponto importante você se lembrar é que há muitos anos, desde a Idade Média, vamos pensar assim, existia aquele interesse, né, aquele desejo no Oriente. Como assim os caras têm um pó preto que explode? Como assim tem tantas tecnologias novas surgindo no Oriente, né? Até hoje, então, pô, professor, a tecnologia que vem do Japão, que vem da China, como os caras conseguem fazer tudo aquilo, da Coreia do Sul? Eu quero saber como é que funciona tudo isso. E as pessoas ainda têm até hoje esse interesse na cultura do Oriente, na cultura asiática, justamente porque existe uma diferença muito grande da cultura ocidental. E os europeus também tinham isso, e sempre tiveram essa dificuldade, justamente porque os caras lá no Oriente se fechavam bastante, mantinham, preservavam, né, os seus valores culturais, seus costumes. E aí vem esses europeus, ao longo desse século XIX, tentando novamente ocupar, invadir essa região, tá? Muitas vezes com o uso das armas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né, porque várias regiões aqui, então a gente for pensar na Índia,
A Índia sofreu a invasão da Inglaterra, né? A Inglaterra ocupou boa parte dessa Ásia, né, de maneira muito violenta. Tá? O Japão aqui também aparece nos Estados Unidos, a China. Tá? A China também teve um grande destaque aqui para vocês, né? É importante vocês não se esquecerem disso. Tudo bem? Vamos lá, pensar justamente nesse caso, no caso da Índia, né? Como eu disse, a Inglaterra acaba agindo de modo muito violento na Índia, né? Então chega destruindo, chega impondo mesmo, tá? E com a diplomacia do canhão, a gente fala muitas vezes. Por quê? Como é que vai funcionar? Primeiro, a Inglaterra lá com as locomotivas, então toda aquela expansão da linha férrea, e vai levar essa tecnologia para a Índia. Então vai pegar esse continente indiano e vai rasgar de ponta a ponta com ferrovias. Ah, mas e os vilarejos, né, locais ali que produziam todo um trabalho artesanal, um trabalho muito conhecido nessa teia de comunicação indiana, né, esse contato com várias regiões? A Inglaterra vai destruir tudo isso. Tá? Vai de fato impor. Então, muitas vezes as medidas, nós falamos que as ações capitalistas na Inglaterra foram muito mais violentas que as ações das armas. Né? Então, por exemplo, aqui ó, os indianos. Tudo que era produzido pelos ingleses, os indianos eram forçados a consumir. Principalmente os tecidos ingleses e os produtos ingleses. Tudo. Os caras tinham que comprar dos ingleses. Tá? Ah, professor, mas e o que os caras produziam, os indianos produziam? Os caras foram à falência. Por quê? Os ingleses apertaram tanto ali, fizeram tantas medidas de exclusão, de marginalização desses produtos, que as empresas acabaram falindo, né? Tem a destruição dessas aldeias autossustentáveis. Então o cara produzia tudo que ele consumia. Tá, mas os produtos ingleses, ele vai consumir? Não. Então tem um problema. Então vamos acabar com essas aldeias aí, eles vão consumir o que nós ingleses estamos oferecendo. Afinal, a nossa cultura europeia é superior à cultura desses selvagens, desses povos atrasados. Lembra o discurso? Né? Justificativas para a dominação, para a colonização, entra aqui. E os impostos. Então você, como colonizado, você tem que bancar o nosso governo. Impostos. Paga. Né? Essa é a grande ideia. Esse é o grande ponto. Claro, eu inglês, eu tenho uma colônia. O que esses ingleses vão fazer? Vão obrigar que essa colônia produza aquilo que eu tenho interesse em consumir ou em vender. Goico, e aí vem o quê? Coloquei aqui para você. Chá. É, inglês não toma muito chá, né? Não. O ópio, e o ópio vai ter uma outra treta, vamos falar já, na China, tá? Corantes no geral de tecidos, principalmente. Algodão, produção de tecidos, né? Então eu falei dos tecidos aí. Ou seja, produtos que muitas vezes talvez não interessassem aos indianos produzirem, mas interessavam aos seus colonizadores. Tá? Então é de fato essa política capitalista tradicional do imperialismo, extremamente selvagem, né? Selvagem de feroz, de violenta, é justamente nesse ponto. Tá? Você não precisou chegar lá e sair matando todo mundo. Tá? Com essas políticas você ajudou também a ampliar essa situação de miséria. Tá? E aqui eu destaquei para você a Índia, né? A famosa Índia britânica aí que a galera colocava, né? E aí vem uma das reações de um movimento do povo indiano de chamados cipaios. Os cipaios eram uma espécie de mercenários que trabalhavam para a coroa inglesa, trabalhavam para a coroa inglesa para tentar ali controlar o povo indiano para não haver revoltas. O que acontece? Esses cipaios começaram a pensar que eram ingleses. Ah, eu trabalho para a coroa, eu sou inglês. A coroa pegou e... Não, você não é inglês, querido. Sabe por que você não é inglês? Porque você é indiano. Eu só pago para você. Então a sua cultura eu não respeito, sua religião eu quero que se exploda. Ah, mas como assim? E aí vão tentar partir para uma luta contra o exército de fato inglês. E aí esses cipaios são dizimados. E aí aqueles sobreviveram tentaram voltar para o povo indiano. Qual que foi a reação do povo? Também chegaram além aqui nesses cipaios. Então eles acabaram na verdade sendo excluídos aí da sociedade, né, nessa famosa guerra dos cipaios aqui. E a gente vem a um outro ponto na Indochina, né, vou te mostrar no mapinha aqui nessa região do Laos, do Camboja, até do Vietnã, né, então a região chamada antiga, né, Indochina,
tá? Que justamente também foi ocupado pelos franceses. Então eu já mostrei para vocês sobre essa questão do Napoleão III, sobrinho do Napoleão lá, o Bonaparte famoso. Esse aqui é o terceiro, né? É o que o Marx escreveu, 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte, né? Que onde que a história se repete, a primeira vez como golpe e a segunda como farsa, que foi o 18 do Brumário do Luiz Bonaparte, né? Napoleão III. E justamente vem o exército inglês para essa região com aquela ideia, junto com missionários. Os missionários chegaram, opa, vamos libertar vocês desse atraso, vamos levar ao progresso, vem aqui, converta-se à nossa religião. Qual é o pensamento que está inserido aqui? Salvacionismo religioso. Que coisa, né? As coisas vão acontecendo e tudo aquilo que você viu da teoria está sendo aplicado aqui. Tudo bem? Tanto é que depois veio a União Indochinesa com o domínio dos franceses e passou a explorar a região, produzindo principalmente chá e arroz. Produtos aí consumidos pelos franceses e também exportados. Olha que situação bem doida, né, gente? Nós pensarmos. E vem a China. A China é onde a Inglaterra de fato usa mais a violência, né? Porque o governo chinês não abria de jeito nenhum para os produtos ingleses. A Inglaterra, né, no auge da revolução aí industrial, queria exportar cada vez mais. E o que vai acontecer, gente? Justamente nessa diplomacia do canhão, qual que é o grande lance aqui para nós? A Inglaterra tentava, os chineses não abriam. Até que a Inglaterra começou a fazer o quê? Lembra aquele ópio lá da Índia? Começou a mandar para a China. Então começou a inserir a droga na população chinesa. Sabe qual foi a consequência disso? O governo chinês começou a ficar desesperado. Porque, poxa, meus jovens estão morrendo, minhas crianças estão morrendo, né? Os adultos estão morrendo, tendo contato, vício em ópio. Estão aí ficando extremamente debilitados. Eu estou perdendo meu povo para as drogas. A população está enfraquecendo. É um projeto da Inglaterra. Por quê? Qual era a ideia? Os chineses vão abrir, nós entraremos nos nossos produtos. O que o governo chinês quis fazer? Não vamos abrir não. Vamos pegar esses carregamentos dos ingleses, quando chegarem, a gente afunda. Só que o que era muito comum? A Inglaterra, além das drogas dos navios, também mandava máquinas. E um desses navios que chegou, né, lá na China, sofrerá uma ação aqui, que é onde eu coloquei, que as respostas chinesas causarão conflitos. Já ouviu falar da guerra do ópio? Tem a guerra do ópio, e depois aqui é dos boxers. Dos boxers é um pouco posterior. Mas a guerra do ópio é justamente uma tentativa de reação dos chineses contra os ingleses. Vamos entender mais isso aqui? Vamos lá. Aqui a regiãozinha da China, também um país bem grande, né? Aqui justamente, né, essa invasão da China e a divisão após a tomada então do território chinês, da torta chinesa, né? Então mostra lá, por exemplo, aqui a Inglaterra, a Alemanha com Bismarck, a Rússia, tá? A França e aqui o Japão, até o Japão nesse projeto aí de pegar uma fatia dessa torta chinesa. Olha que coisa, né? Vamos entender como é que vai funcionar tudo isso? Vamos lá então. Olha a debilitação do ópio, olha aqui o tamanho da produção, isso que é uma gravura da época, né, do século XIX. Aqui tem a população, os chineses bem debilitados, né, em virtude do consumo do ópio, uma droga alucinógena. Tá? E aí vem a Primeira Guerra. A Primeira Guerra não é mundial não, tá? É a Guerra do Ópio. Qual que é o lance aqui para nós, gente? Essa Primeira Guerra do Ópio é justamente uma tentativa, né? Ela se inicia após uma tentativa dos chineses de afundarem um navio inglês. Só que quando eles afundaram esse navio lá no porto de Cantão, né, conhecida como Guangzhou, né, a cidade, descobriram que, na verdade, aquele navio dos ingleses ele tinha uma carga muito pequena de ópio e uma carga muito grande de materiais industriais, de máquinas, peças, etc. E aí, o que você acha que a Inglaterra fez? Olha, você chinês me atacou, eu não fiz nada para você e você me atacou. Você afundou nosso navio cheio de máquinas, vocês vão pagar por isso. Ou vão se desculpar e tem que pagar a indenização. A China, não vou pagar nada, vocês estão colocando um monte de droga aqui no nosso país. Ah, é? Então tá bom. E aí começam os ataques, né, de fato, os bombardeios. Então o governo inglês basicamente apertou a China até onde deu. Quando a China, respondeu, acabou dando o troco errado. E aí veio justamente o contra-ataque inglês, todo aquele conflito,
os chineses já enfraquecidos acabaram depois assinando o famoso Tratado de Nanquim, onde reconhecem a derrota e onde passam aí o controle de Hong Kong para os ingleses. Olha que situação complicada. Depois nós tivemos ainda a Segunda Guerra do Ópio, né, e novamente a China foi derrotada, tá? Até que, pulando bastante, vem a Guerra dos Boxers, né, quando justamente uma organização ali de chineses, conhecida como Sociedade dos Punhos da Justiça e da Concórdia ou da Harmonia, vão se unir contra esse governo, contra essa dominação, né? E aí vem justamente a treta, né? Por que a treta? Porque os caras propunham a união da China. Nós vamos unir a China como um povo único, né? E vem justamente os exércitos ocidentais, então, principalmente a Inglaterra, aí, lutar contra essa galera. Por quê? Os caras não querem, claro, né, que essa China una-se e separe-se do lado ocidental, né, dessas potências imperialistas, desses exércitos imperialistas, entende? Porque senão seria uma colônia a menos. É aí que justamente, posteriormente, essa guerra dos boxers, esse mesmo povo que acabou sendo derrotado, mas ainda assim esses caras vão se organizar e vão conseguir aí criar uma república na China, vão conseguir a independência e vem a República Popular da China, no que nós conhecemos como a primeira Revolução Chinesa, né? Mas tivemos duas que a gente destaca, a principal é a do Mao Tse Tung, né? Mas aqui também a primeira Revolução Chinesa. Tranquilo? Então esse é o caso da China com todas essas tretas e invasão da Inglaterra e perde Hong Kong, até hoje é uma região de disputa, né? E aí a gente vai para o Japão, né? O Japão tem basicamente essa treta grande, porque o Japão ainda era um país feudal, a partir da Revolução Meiji começou com essa modernização, né? E aí passou então a industrialização, uma vez que era fechadinho, e aí os Estados Unidos forçaram então os japoneses a abrir justamente os seus portos, então a entrada dos produtos. Só que diferentemente da China, os japoneses, ok, vamos abrir com calma, tranquilos, vamos estudar nessas outras regiões, vamos estudar o povo do Ocidente, as culturas, as tecnologias, e vamos agregar esses pensamentos, as novas tecnologias, à nossa sociedade. Vamos manter os costumes, mas a tecnologia, aquilo que tiver de informação nova, nós manteremos. E isso acabou ajudando em muito o Japão a ter, aquele famoso boom, né, que leva a um destaque muito grande, principalmente da tecnologia e do desenvolvimento japonês ao longo aí desse século XIX e XX. Né? Tanto é que nós sabemos que o Japão também passou a buscar colônias e depois até mesmo terras, né, no século XX. Aí é um ponto importante, né, dessa disputa aqui dos samurais japoneses, toda a expansão, né, do Japão também, que se transformará em uma grande potência, até mesmo na Segunda Guerra Mundial. Falando em potência, né, da Segunda Guerra, também nós temos que lembrar do imperialismo dos Estados Unidos. Essa ação famosa, até aparece a figura aqui do Tio Sam, né, que surgiu no século XIX, a representação do Tio Sam e muito explorada até os dias de hoje, né? Bom, quando é que começa esse pensamento do imperialismo? Lá atrás, com a chamada ideia do Destino Manifesto. Né? Nós já vimos lá a história dos Estados Unidos e tal. Destino Manifesto é quando o povo, né, então os estadunidenses vão se colocar como o povo escolhido por Deus para ocupar, né, e dominar as regiões do mundo. Né? As regiões de maior desenvolvimento têm que ser dos Estados Unidos. Tá? Um outro ponto, doutrina Monroe. Né? Então é um avanço disso aqui. Doutrina Monroe, o que é? América para os americanos. Quem são os americanos? Eles, os estadunidenses. Ah, professor, mas eu sou aqui do interior de Mato Grosso do Sul, não conta? Não, você é visto como um selvagem aí, tá? No caso, o americano mesmo são os estadunidenses para eles, mas você, na concepção correta, você é um americano, tá? Depois vem a ideia do corolário Polk, lá do presidente James Polk, que vai usar essa ideia justamente para anexar as terras do oeste. Então você, terra, vem para cá, olha, vem para os Estados Unidos, vamos lá, século XIX também, e vai anexando mais terras. E depois vem a famosa ideia do Big Stick, do Teddy Roosevelt, né, que até aparece no Uma Noite no Museu, né, o Theodore Roosevelt, justamente presidente dos Estados Unidos, vem com essa ideia do Big Stick. O que é o Big Stick, se você nunca ouviu falar? É a ideia do fale suave, fale bonitinho, mas sempre carrega um grande porrete. Ou seja, tenta conversar. Se não der certo, aí você parte para a violência. Entende isso?
é uma ideia de usar o famoso hard power, né? Poder da... tem um grande porrê, entendeu? Qual país? Vários países sofrendo com as intervenções dos Estados Unidos, principalmente da América Central. Então teve até uma guerra, né? Já viram falar da guerra hispano-americana? Então, onde os Estados Unidos apoia a independência de Cuba. Justamente contra os espanhóis. Por quê? Querer expulsar os europeus daqui. Apoiar também na ideia aqui da doutrina Monroe, lá do James Monroe, presidente. Qual era? América para os americanos. Então, os Estados Unidos vão se colocar como polícia da América. Guarda isso. Posteriormente, polícia do mundo. Beleza? Até os dias de hoje. Tá? Então, fale suave, carrega um porrete. Intervenções em vários países, como eu disse. Tá? Então, Nicarágua, Panamá, aí vem o canal do Panamá. Guatemala. E aí, então, os governos que não apoiam esse pensamento dos Estados Unidos, os caras vão praticar intervenções e colocam lá um governo fantoche para que apoie o governo dos Estados Unidos. Em Cuba, por exemplo, teve a emenda Platt, né, que beneficiava muito mais os Estados Unidos, do senador Platt lá, do que Cuba. Né? Então, esses são pontos para vocês se atentarem, como eu disse. E aí vem o bendito do Canal do Panamá. Né? Porque antes, se você for pensar na região, o Canal do Panamá, enquanto era dos colombianos, os caras não queriam liberar, né? Aqui, toda essa região do Panamá pertencia à Colômbia. Os caras não queriam liberar essa passagem aqui, ó, né? Do Atlântico para o Pacífico. E aí não. Então, se você quisesse, tinha que ir lá por baixo, lá no sul da Argentina, né? E fazer a volta e subir de novo. Então, você não podia cortar por aqui, porque os colombianos não permitiam. O que vai acontecer? Estados Unidos começa a apoiar a galera do Panamá a um processo de independência e vai tentar comprar da Colômbia os direitos do canal. Colômbia não. E os Estados Unidos passou então a investir nessa independência do Panamá. Até que quando conseguiu aqui todo esse domínio, o que que... Opa! Cadê? Aqui. O que o Panamá acabou fazendo? Conseguiu a independência da Colômbia e depois acabou vendendo então os direitos de construção do canal que haviam pertencido à França, aquela empresa mesma lá que ia construir o canal de Suez, faliu, e aí então os Estados Unidos passou a ter o controle do canal do Panamá, né, que até hoje é um dos locais onde tem a circulação de navios que cresce a cada ano. Os caras sempre têm que fazer reformas aí no canal do Panamá. Então é importante vocês lembrarem que esse imperialismo não é só na Europa e na Ásia. Também aparece aqui a ação dos Estados Unidos com países americanos. Beleza? Espero que você tenha acompanhado essa aula, tenha gostado. Tire suas dúvidas, faça as atividades propostas, tá? Tira sua fotinho, posta lá no Insta. Tem alguma dúvida? Manda no Insta também. Beleza? @Prof. Goicomagic. Por hoje é só. Beijo do Goico. Fica em casa, se cuida. Valeu!